Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos no Centro Espírita Joana d'Arc, Amor e Luz, para esse estudo da noite, que é uma palestra também. Temos hoje a grata presença da nossa amiga e irmã Valéria, e eu peço que todos, nesse instante, procurem relaxar, né? Deixar as questões do dia para trás e nos concentrarmos nessa palestra que nos é oferecida pelo centro. Bem, inicialmente eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. O item é o 144. Ajudemos a vida mental. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliamos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Com isso, eu peço mais uma vez que nós entremos em comunhão com o bem-amado Jesus, com a bem-amada Joana d'Arc, mentora dessa casa, e todos os nossos irmãos espirituais que por aqui nos auxiliam a realizar mais uma vez essa tarefa. Querida Joana d'Arc, queridos mentores espirituais, querido Bezerra de Menezes, peço agora a colaboração de todos os bons espíritos para que esse exercício que nós vamos efetuar agora seja o mais profícuo possível. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e amigas, boa noite. Que Jesus esteja conosco, que possamos ter aí um momento, de conversação. É sempre interessante que a gente não pense em moldes, de palestra, e sim de um diálogo travado acerca de um tema que foi eleito como importante para todos nós nesse momento. Luiz me pediu, através da indicação do tema, que nós falássemos um pouco hoje da visão espírita e da psicologia, Vou fazer aí um grifo, porque a gente vai tocar muito nesse assunto, da psicologia e da visão espírita quanto ao suicídio, que é um tema que tem sido recorrente. Nós temos falado muito sobre ele, não só nas bancadas espíritas, como também no próprio trabalho em si, em simpósios, em congressos, pois nós temos aí um número de casos, cada vez mais preocupante, com um ato que é de atentado à vida, de atentado ao templo, que nós habitamos. E com isso, cancelamento de uma programação imensa de trabalho feito ponto a ponto pela espiritualidade
e por nós mesmos em algum momento. Vamos lembrar que nós poderíamos falar aqui, né? Vou até lembrar isso, né? Não só poderíamos, como eu vou falar. Nós vamos lembrar o quanto é trabalhoso a nossa volta ao plano terrestre. Quando lemos o livro Missionários da Luz, nós vemos lá, né? A Cristina falou sobre isso, num estudo que nós tivemos sobre o livro Missionários, falou sobre o momento da reencarnação, do retorno de Segismundo ao plano espiritual. E o quanto é necessário em negociações, em traçar agendas. Quando fala em combinar agenda, gente, me dá até arrepio. Porque não é fácil combinar as nossas agendas aqui para um café. Às vezes a gente quer tomar um café com um amigo, mas o dia que a gente pode, o amigo não pode. O dia que a gente está livre, o outro tem alguma outra coisa, ou acontece um imprevisto. Então, imaginem só o que seria cruzar histórias, momentos reencarnatórios de um grupo de espíritos afins ou não, para que esses possam reparar as suas questões. Porque tudo que nós lemos hoje a respeito da espiritualidade nos dá uma ideia de sincronicidade. Concordam comigo? Então, vamos pensar uma coisa. Eu, Valéria, tenho as minhas questões a resolver, que só eu posso resolver. Estou aqui para isso. Constância está aqui para isso, Cristina está aqui para isso, Luiz Augusto, enfim, Edir, todos que estão presentes aqui vieram ao planeta novamente com algumas questões que precisam ser ressignificadas. Nós precisamos ampliar um tanto de talentos, um tanto de competências, de qualidades existenciais que ainda não tínhamos ampliado. Precisamos diminuir também uma série de vícios que adquirimos ao longo das nossas existências ou reformular crenças. Isso é importante. Às vezes a gente fica pensando, não, na minha reencarnação, eu tenho apenas que melhorar como pessoa, né, diminuindo os meus vícios, aumentando minhas qualidades. Beleza. Isso é um bom propósito. Se está indo por aí, já começou muito bem. Mas existem outras coisas que é preciso também que sejam feitas. Por exemplo, isso que eu acabei de citar. A reformulação de crenças, de princípios. Nós precisamos nos readaptarmos ao mundo que está em constante evolução. Então, se passamos, e vejam vocês onde concordar comigo, espero, nós passamos aí 10, 15 encarnações. E muitas vezes, nessas 10, 15 encarnações, mantemos quase que uma única forma de pensar. Se a gente for pensar direitinho, se nós buscarmos dentro da gente algumas crenças que temos até hoje, vamos achar crenças da Idade Média. Não vamos? A gente vai achar crença da Idade Média. Nós, por exemplo, temos uma ideia do pecado muito incrustada na nossa mentalidade, na nossa forma de agir. Nós temos receios. Aquele Deus que eu deveria temer, que é próprio da Idade Média, né? O Deus que pune, o Deus que é vingativo. Hoje eu já sei que não é assim. O mundo evoluiu, nós temos uma outra visão desse universo e desse Criador. Contudo, em muitos momentos, nós falamos assim, gente, isso é pecado, não fala isso não, Deus castiga. Em outros momentos, nós pensamos assim, isso também é muito comum, tá, gente? Alguém fala, porque o outro é mais sincero, o outro fala o que pensa, né? E às vezes ele fala alguma coisa assim, ofensiva. Né? Outro dia eu estava conversando com um primo meu, e nós conversávamos sobre a história aí do Covid, e sobre tudo que está acontecendo,
e ele me disse a seguinte frase: ah, mas eu rezo para fulano pegar Covid e passar sufoco. Aí eu tomei aquele susto, né? E falei: ai, meu Deus, não fala isso não. Né? Não fala isso. Ele falou assim: Valéria, eu já pensei, por que eu não vou falar? E aí eu fiquei pensando, ele é muito assim, tá? Esse meu primo, ele não esquenta não, ele vai falando. Eu fiquei pensando depois que eu fui muito mais hipócrita. Na verdade, ele nem foi hipócrita. Eu que fui quando eu falei assim: ai, não fala isso não. Quando eu disse isso, não era por amor, era por receio. Receio de falar ou desejar alguma coisa, isso recaiu sobre mim, novamente. E olha, me atire aí a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Pode atirar se estiver sem pecado, não tenho medo nenhum, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento, evitamos uma ação, uma fala, por puro receio. E vamos lembrar que isso foi inculcado na nossa mente durante a Idade Média, com a ideia de pecado. Com a ideia de se você fizer isso ou aquilo, você vai ser punido. E mesmo hoje, já sabendo que estamos num universo onde temos um Deus onipresente, onisciente, onde nós fazemos parte desse todo, e que os nossos pensamentos estão integrados, falando ou não, os nossos pensamentos e sentimentos estão integrados a esse todo, nós ainda assim temos receio, o receio hipócrita de manifestarmos alguma coisa, com receio de sermos julgados de alguma maneira. Então eu faço esse recorte no nosso tema para lembrar que nós levamos muitos séculos até que uma ideia seja retirada de dentro de nós. Então, a preparação da nossa passagem por aqui, ela é feita com muito rigor e com objetivos muito claros, não só de melhoria das nossas qualidades e diminuição dos nossos vícios, como também a ressignificação de nossas crenças, que é, como nós acabamos de exemplificar, às vezes tão difícil, porque estão aqui, atreladas à nossa forma de ser e de pensar. Pois bem, quando imaginamos a dificuldade desse retorno ao plano terrestre, além do que, né, gente, se a gente pensar direitinho, eu acho que é outra crença que tem que ser ressignificada. Às vezes a gente fala assim: nossa, estar aqui na Terra não é fácil não. Meu Deus do céu, como é difícil, que luta, que isso, que aquilo. Nós somos lamuriosos em relação às dificuldades que vivemos no dia a dia. Mas se tivéssemos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós também pensaríamos que estamos praticamente numa colônia de férias, no sentido da beleza, da pureza, de tudo que nos rodeia. Se tivéssemos já desenvolvido uma visão, uma percepção estética do lugar em que nós estamos como planeta, nós já teríamos nos apaixonado pela vida há muito tempo. Só não precisa nem conhecer ao vivo é maravilhoso, mas só de observarmos as fotos, só de ver a singeleza do desabrochar de uma flor, só de saber do equilíbrio entre sol e chuva, dia e noite, rotação, translação, universo, nascimento e morte de estrelas, nós já nos sentiríamos altamente gratificados por estarmos habitando este lugar. Então, né, só de elencar esses poucos exemplos, nós observamos o quanto a nossa passagem pela Terra é importante. E, consequentemente, o ato de interromper essa passagem torna-se difícil. Torna-se um ato de graves consequências. Isso nós já sabemos através dos livros de André Luiz. Né? O André Luiz, quando falou do seu próprio suicídio involuntário, a sua passagem de 8 anos pelo umbral, nós sabemos disso através dos livros de Emmanuel, sabemos isso através de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros
né? O nome daquele livro que é famoso, Memórias de um Suicida, né? Nós já temos todas essas informações quanto à gravidade de você interromper algo que é tão importante para a sua evolução, tão importante para a evolução do planeta, porque, gente, o planeta não dá saltos. É necessário que um grande número de habitantes do planeta Terra evoluam para que ele possa puxar todos os outros a reboque. Então, a nossa passagem por aqui tem, inclusive, um sentido coletivo. Tem ele está ali fazendo o gesto da coletividade, do todo, né? Nós temos princípios, objetivos individuais, mas nós temos também uma função que é coletiva. Então, quando eu interrompo algo que é planejado para o bem de todos, e felicidade geral da nação, lembrando Dom Pedro, é claro que eu tenho consequências, que eu tenho algumas coisas que vou precisar reagendar, refazer, para que eu continue o processo de evolução nesse planeta maravilhoso que estamos encarnados. Falar sobre isso seria muito redundante, porque, como eu disse, nós já temos isso tudo nas nossas obras. Temos no Livro dos Espíritos, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos escutado repetidamente palestras e mais palestras, estudos e mais estudos, quanto a esse compromisso reencarnatório com o todo. Hoje, ao falarmos de suicídio, gostaria de trazer uma outra vertente, um outro lado, onde nós vamos falar onde isso tudo começa, para que possamos, refletindo sobre nós mesmos, pensarmos em que ponto desse caminho nós estamos e como verdadeiramente ajudar. Olha, o microfone continua? Ou é... Oh, só caiu uma fase. Eu pensei que a minha voz tinha assim, tido uma potência sobrenatural, sabe? Que estava assim. Pois é. Então, eu vou convidar vocês a fazer algumas reflexões. Todos nós juntos. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que quando voltamos para esse invólucro material, quando voltamos a habitar esse templo, nós vamos passar novamente por um momento de maturação. Nós vamos amadurecer. E nós vamos amadurecer não só esse corpo físico que eu recebi, como também vamos amadurecer aqui para fazer uma analogia, para se tornar mais didático, né? O que a gente estuda lá na psicologia, eu vou usar algumas terminologias, mas é só para tornar didático. Nós vamos amadurecer também o nosso corpo mental, que é todo o nosso aparato cognitivo, ou seja, a inteligência que eu voltei tendo, eu preciso ampliá-la, concordo? Eu preciso ampliar essa inteligência. Eu estou aqui na Terra com o objetivo de ampliação. Então, o meu corpo mental, se eu encarnei com a inteligência X, seria muito bom que eu saísse dessa encarnação com a inteligência XYZ, que ela fosse acrescentada. Além do meu corpo mental, que é mais do que inteligência, mas hoje a gente não vai poder falar sobre tanta coisa, né? Só para tornar mais didático. Além desse corpo mental, eu tenho um corpo emocional, que também precisa ser amadurecido, desenvolvido. Eu também preciso acrescentar a ele novas formas de lidar com o mundo, com as minhas relações aqui exteriores, minhas relações interpessoais e a minha relação intrapessoal, ou seja,
a relação que eu tenho com as minhas próprias questões. Essas ampliações também são necessárias. Então, eu posso ter um indivíduo que, ao longo da sua vida, vai amadurecendo fisicamente, mentalmente e emocionalmente, conseguindo esses estágios, né, consecutivos de desenvolvimento. Como eu posso ter um indivíduo que vai amadurecer fisicamente, pois isso não tem muito como frear, mas vai estagnar, ou, o que é pior, deturpar, atrofiar o seu corpo mental, o seu corpo emocional. E aqui, né, falando para pessoas espíritas, eu posso até acrescentar aí o nosso corpo energético. As energias que nós constituímos o tempo todo através da conversação desses outros corpos. Meu corpo físico conversa com o meu corpo mental conversa com o meu corpo físico, meu corpo emocional também conversa com eles, e a partir daí eu produzo uma energia. E eu tenho lá uma chama. A psicologia vai chamar de eu, a filosofia oriental também. E nós aqui chamamos de espírito, de alma. Nós temos lá esse ser muito maior do que a Valéria. Eu tenho aqui em mim, gerenciando a Valéria de hoje, que está ancorada nesse tempo e espaço, nesse momento histórico, mas eu tenho aqui algo muito maior, que gerencia os meus estados, que governa essa conversação entre o meu eu emocional, mental, energético e físico. A partir dessas conversações, assim como o meio pode estimular o meu corpo físico a evoluir, vamos a um exemplo. Uma criança que acabou de nascer, ela tem uma visão rudimentar, mas ao ter contato com luz, cores, profundidade, ela passa a proporcionar uma viagem de nervos, de células nervosas, em todo a sua rede de neurônios, e essas redes vão propiciar a ela a melhoria da sua visão. Uma criança, em torno dos 6, 7 meses, 1 ano, tem uma visão totalmente diferente do que ela tinha quando nasceu, porque os estímulos provocaram esse amadurecimento. E isso aqui, estamos dando o exemplo de visão, mas podemos dar o exemplo do sistema digestório, que também amadurece. Antes, só o leite materno ou um similar, e agora, né, a criança pode comer alimentos sólidos, ela consegue mastigar, consegue deglutir. Então, isso é um amadurecimento físico. Nós, ao evoluirmos, nós conseguimos um aparato neurológico muito mais eficiente para aprendermos a ler, para aprendermos conceitos abstratos, enfim, poderia aqui elencar vários aspectos aí do nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento mental e emocional passam pela mesma situação. Recebendo estímulos externos e internos, eles passam por amadurecimentos. Então, nós podemos ter uma pessoa que, equilibrando as suas fontes de desenvolvimento físico, mental, energético, emocional, consegue caminhar adequadamente, desenvolvendo-se em todos esses aspectos. Como podemos ter aquela outra, que por circunstâncias internas amadurece o seu físico, até envelhece, mas não amadurece o seu corpo emocional e mental. Fica ali regredido, parado, estancado. Claro que aí teremos consequências também. Falaremos sobre isso rapidamente. Mas o que eu queria grifar aqui é que uma pessoa imatura emocionalmente é uma pessoa que é mais reativa, confusa,
pouco objetiva, é aquela pessoa que é ensimesmada, sem querer classificar, tá, gente? Eu estou falando sempre assim numa questão didática, para trazer algumas características, mas cada um é um. Então é uma pessoa que ainda é egocêntrica, né? Tudo gira em torno dela. A ofensa que me provocaram, o trabalho que eu realizei, o que eu quero conquistar para mim. É uma pessoa que às vezes passa a vida imatura nas suas emoções e na sua mente, porque ela não consegue a ampliação necessária, a ampliação que ela deveria conquistar ao voltar para esse planeta maravilhoso. E algumas até não só vão estagnar, como vão atrofiar as suas capacidades. Às vezes, as dificuldades, as vicissitudes da vida, ao invés de impulsioná-la ao desenvolvimento, a coloca traumatizada, a coloca ali, paralisada no caminho, provocando, assim, algum tipo de atrofia emocional ou mental. Algumas pessoas que poderiam, tendo contato com o mundo maravilhoso que nós temos hoje, inclusive para angariar conhecimento. Gente, o conhecimento hoje é a coisa mais fácil da gente ter acesso. Eu me lembro quando eu era criança, na década de 80, para ter acesso a uma biblioteca era um sacrifício. Né? Para pesquisar em livros ou de sacrifício, as bibliotecas, principalmente no interior. Eu não sei como era na cidade grande, mas no interior, em escolas públicas, nós não tínhamos tantos títulos assim. Então, para você ter o conhecimento, você dependia do seu professor, como um grande mediador de conhecimento, da sua vontade e possibilidade de pesquisa. Hoje em dia, você chega no aparelho celular, tal coisa, não precisa nem escrever se você não quiser. Fala o que você quer e ele vai te trazer diversos conhecimentos sobre o assunto, imagens, vídeos, o que você quiser. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento absolutamente propício ao crescimento do nosso conhecimento, ao nosso crescimento mental, à ressignificação de crenças. Nós estamos falando cotidianamente de direitos humanos, de diversidades, estamos falando cotidianamente de solidariedade ao outro, de partilha, de sentido coletivo. Estamos falando sobre isso, mas quantos de nós ainda nos prendemos na nossa caixa de pensar como se vivêssemos na Idade Média? Então, nós podemos propiciar muito desenvolvimento e temos acesso a esse desenvolvimento. Inclusive, nós podemos fazer isso pelo próximo, por aquele que não tem muito acesso, que, diferente de nós, pode ter uma condição pior. Nós poderíamos, inclusive, levar esse conhecimento a ele. Mas nós, que somos muito acomodados, ficamos ali, sujeitos à nossa imaturidade emocional, sujeitos à nossa imaturidade mental, deixando de ressignificar crenças, princípios, valores, mesmo observando que o mundo muda velozmente. Então, por que eu estou falando sobre isso para chegar ao suicídio? A primeira coisa que nós temos que entender é que o sofrimento psíquico, ele advém do não desenvolvimento. Ele advém das atrofias que nós nos deixamos ter ao longo da nossa vida. E aí, essa atrofia, se eu começar a usar um sapato muito apertado no meu pé, porque eu quero que meu pé permaneça pequeno, como lá, né, na cultura aí japonesa, eu quero que meu pé permaneça pequeno. E eu uso todos os dias um sapato apertado para isso. Com o tempo eu consigo uma atrofia no meu pé. O meu pé não será mais plantar, ele será atrofiado. A mesma coisa com as minhas emoções e condições de conhecimento. Se eu não gero ampliações, com o tempo eu tenho esses corpos, tanto mental quanto emocional,
atrofiados. E isso vai gerar uma patologia. Não tem jeito. Você vai sofrer de depressão, você vai sofrer de angústia. Eu costumo dizer em todos os encontros que eu faço, que a angústia e a depressão, claro, em todos os encontros que eu faço falando desse tema, né? Que a angústia e depressão são sinalizadores da minha necessidade de mudança. Mas muitas vezes eu prefiro me conformar com a angústia e com a depressão, inclusive buscando o rótulo. Eu sou deprimida, eu sou angustiada, eu tenho ansiedade. Beleza, temos mesmo, sofremos mesmo. Mas o que essas patologias, o que esses sinalizadores psíquicos querem dizer para você? É necessário que eu converse com as minhas emoções, que eu amplie isso. Por que será que tal coisa me torna tão deprimida ou deprimido? Por que será que eu estou me sentindo tão inseguro ou insegura que tenho crises de ansiedade ao fazer ou vivenciar alguma coisa? É necessário que eu esteja nesse movimento de diálogo com as minhas próprias manifestações no mundo. Porque é nesse momento que vai se instalando, né, aquilo que poderia ser apenas um sinalizador, apenas uma febre que indica uma infecção no meu corpo, fazendo outra analogia, aquilo começa a virar uma doença, uma patologia, um modo de estar no mundo. Olha só, que complicado. Então vamos pensar sobre isso. Uma pessoa que pensa na autodestruição, que pensa em terminar com a vida, na verdade ela está pensando em transformação. Ela está sedenta por transformar-se, mas não sabendo ou não querendo fazer isso, ela entende a necessidade de transformação, que é uma morte, como a morte do corpo físico. E aí, nesse momento, né, de reflexão ou de extrema angústia, ela vai lá e interrompe todo o processo de aprendizado através de um ato suicida. Aí vamos pensar sobre isso. A primeira coisa que temos que entender é que essa pessoa já estava adoentada muito tempo antes. Aquilo não aconteceu só naquele momento. Claro que existem momentos de extrema angústia. Mas quando eu amplio o conceito de doença e faço a conexão dele com essa atrofia, se eu recebi um diagnóstico grave e não soube encarar isso e por isso detonei de uma vez o meu corpo, eu já estava doente com a falta de resiliência. Se eu tenho dívidas e não quero encarar isso junto à minha família, ou se eu cometi alguns erros e não quero encarar isso junto à sociedade, e por isso eu interrompo a minha vida, livre-arbítrio. Né? Essa escolha nos é dada. Contudo, eu já tinha uma atrofia antes, a não coragem, o não entendimento, a não crença, a desesperança, a falta de fé e mais, a falta de propósito. 2 grandes desagregadores psíquicos podem nos levar a doenças psíquicas muito causticantes. Um deles, o medo. O outro, a desesperança. Só para falar de 2. Vou me deter a esses 2. O medo ainda tem a sua função, né? Porque ele nos protege. Até a página 2, o medo nos protege, e é só por isso que nós estamos aqui hoje. A espécie humana conseguiu evoluir porque sentiu medo. Sentiu medo do predador, sentiu medo do relâmpago, e aí se protegeu mais. Nós estamos todos aqui de máscara porque queremos nos proteger, porque temos medo de uma contaminação. Contudo, quando o medo deixa de ser uma proteção e passa a ser uma paralisia, aí está instalado o desagregador psíquico. Aí eu começo
a patologia, a doença. Quando a desesperança se instala e eu não creio mais que as coisas podem melhorar ou se modificar, apesar de ver a mudança todo dia nos meus olhos. Todos os dias nós temos milhões de exemplos de mudança. A natureza toda se modifica. A natureza é feita de ciclos. Um ciclo termina, começa outro. O planeta Terra é feito de ciclos. Um ciclo termina, começa outro. Nós somos feitos de ciclos. Apesar de termos esses milhões de exemplos diariamente, nós nos trancamos na nossa forma atrofiada de pensar e cremos que não há mais esperança. Então, esse indivíduo que patologizou de alguma forma, por medo, insegurança, falta de coragem, falta de fé, desesperança, tudo isso que nós elencamos aqui como desagregador psíquico, esse indivíduo já doente vai pensar na autodestruição. E aí nós temos que rever algumas coisas sobre, eu vou usar, tá? Eu vou usar, rever com vocês algumas coisas que eu não tenho certeza, mas que penso. Muitas vezes nós colocamos o ato suicida, o ato de autodestruição, na coluna do pecado mortal. Como fazíamos na Idade Média, diga-se de passagem, tá? Nós colocamos ali como um grande pecado e um causador certeiro de grande perturbação pós-morte. Vejam que isso vem da nossa mente apequenada de possibilidades. Nós não temos ideia do que acontecia com aquele indivíduo. Nós não temos ideia de quais foram os seus motivadores. Podemos até saber que alguma doença já estava instalada ligada a essas atrofias emocionais e mentais que falamos aqui. Mas como julgar um ato tão solitário? Como saber o que estava acontecendo? Quais eram as conversas que esse indivíduo estava tendo com a sua forma de pensar e sentir o mundo? Eu não sei. Eu não sei o que ele conversava consigo. Eu não sei quais eram as conclusões ou a forma ainda angustiada de pensar cada coisa, ou a forma equivocada, não ampliada de pensar cada coisa. E isso motivou a definitivamente encerrar essa vida para iniciar uma próxima. E nós, como somos cunhados, nós somos feitos no caldo do julgamento, estamos assim, há muito tempo nós apontamos. Nossa, agora ele vai dar um trabalho danado no plano espiritual. Nossa, tem que rezar muito para fulano. Nossa, ele vai passar, com certeza, né? Tem gente que dá até dias. Ele deve ficar aí algum tempo no umbral, né? Não sei quantos dias ele vai ficar lá no umbral, porque afinal de contas ele cometeu suicídio. Essa é uma visão equivocada de crenças medievais. Mas Valéria, isso está no livro de André Luiz, isso está no livro ainda, né, de Joana de Ângeles, no livro dos Espíritos, etc. Sim, eu não nego. Porém, vamos pensar que como fomos cunhados no julgamento, a nossa consciência, que é o que nos rege, não é verdade? Eu sou aquilo que penso e sinto. E a minha consciência é o que vai comigo pós-morte, pós-transformação do corpo. E ali, todo esse universo umbralino, ou infernal, ou etc., etc., é produzido não pelo Deus Criador, não por uma punição certeira de como eu devo passar agora alguns anos num purgatório
me condenando pelo meu ato. Isso é produzido apenas pela minha consciência doente. Então, se nós temos aí nas narrativas espíritas, nas narrativas dos livros, ele passou pelo umbral e viu isso e viu aquilo, e o chão era um lodaçal só. Nós temos narrativas assim, fenomênicas, né? Temos narrativas assim de Spielberg, e não duvido. Claro que eu não duvido. Mas porque havia uma projeção mental, uma consciência que acredita assim. Essa consciência já estava deprimida. Essa consciência já estava culpada. Essa consciência já estava temerosa. E agora, nada mais certo do que ela continuar. Se eu tenho essa visão de que nós somos aquilo que nós projetamos no mundo, nós podemos não só construir um mundo melhor, como analisar melhor as nossas reações, sejam elas acertadas ou não. Eu costumo dizer para os meus clientes e os meus alunos o seguinte, olha, os espíritas, obviamente. Eu digo, olha, a zona umbralina agora deve ser um quarto com um computador dentro. Se você desencarnar e for para um umbral, com certeza você vai ficar dentro de um quarto fechado, só com um computador e um joguinho dentro, porque não tem nada mais infernal que isso para o seu desenvolvimento. De você ficar só trancado nessa situação. Então, até essa visão do umbral, a visão do inferno, essa visão de julgamento está atrelado a uma condição nossa de crença lá de trás. Hoje nós acreditamos num Deus justo, num universo em equilíbrio, em algo que estamos mergulhados, muito maior do que a possível inteligência que venhamos a ter daqui a milênios. Daqui a milênios, dentro dessa possível inteligência, ainda assim não teremos entendido tudo. Então é no mínimo obtuso que queiramos julgar esse ou aquele estado, essa ou aquela situação. Nós temos que ter, sim, a certeza de que se eu não me desenvolvo mentalmente, se eu não me desenvolvo emocionalmente, eu ajo de forma imatura em vários sentidos, não só comigo mesmo e com o meu próprio templo, mas também com o outro, com aquele que segue comigo na caminhada. Geralmente, uma pessoa imatura, tão ensimesmada que está, ela não consegue ver o outro como alguém que sofre também e alguém que vence. Ela pensa só nos seus próprios sofrimentos. Assim como uma criança egocêntrica, que ao ter um brinquedo dela retirado, ela vai lá e reage. Então, onde estamos é uma reflexão que podemos fazer na noite de hoje. Onde nós estamos no nosso amadurecimento mental e emocional? O que eu ainda tenho em mim que é comparado com um indivíduo imaturo, reativo, que está entregue a situações dogmáticas, que não relativiza. Uma pessoa imatura emocionalmente, gente, ela não consegue relativizar. Ela é dogmática. Ela é rígida. Uma outra condição de imaturidade é a rigidez. Não, eu sou assim. Eu só ajo assim. E os contextos? Onde vão parar? E as situações que precisam ser relativizadas? Onde vão parar? Então, nós temos que refletir. Nós temos que dialogar com a nossa forma de estar no mundo e verificarmos qual é o grau da nossa maturidade. Quais são os conceitos que eu mesmo vendo que não cabem mais, eu ainda carrego? Tem uma coisa maravilhosa que nós identificamos nos espíritos, nos indivíduos maduros emocionalmente, né? Geralmente os indivíduos maduros emocionalmente, eles são muito mais altruístas, são mais generosos. São pessoas que não olham só para si ou para a sua própria condição. Então, geralmente, essas pessoas, elas olham o mundo como um todo. Para ela não existem estados geográficos, fronteiras. Eu sou brasileira.
Ah, eu sou francesa, então vive la France. Né? Ah, eu sou inglesa, não. Tem uma música que eu gosto muito que diz: o meu país é a terra. Nós somos terráqueos. E o que acontece no Haiti me importa. O que acontece nos Estados Unidos me importa. O que acontece no Brasil, no Nordeste, no Norte, com os quilombolas, com os indígenas, com todos nós, me importa. Porque eu sou uma pessoa, eu não, né, gente? Eu estou falando no sentido aí da colocação. Esse indivíduo amadurecido emocionalmente consegue ter essa visão generosa de mundo, essa visão mais altruísta. E ele não está mais preocupado com o que afeta o seu ego. Ele está preocupado em realizar, em fazer algo. Ele também não tem mais necessidade de que seu nome fique gravado para a sociedade. Ele tem necessidade de dar a sua palavra, porque cada um de nós, presentes nesse planeta, temos um compromisso qualquer com uma palavra que precisa ser deixada. Já diz isso a filosofia. E essa palavra que precisa ser deixada, só eu posso deixar. Mas ninguém faz isso no meu lugar. Por isso, quando eu me ausento, ou por omissão, ou porque me retirei da vida, eu acabo desestabilizando o todo. Porque a palavra que precisava ser dada não vai acontecer. Ou porque eu me omiti, me fracionei, me economizei, não ampliei os meus estados de mente ou de emoção, e aí passei pela vida sem a apuração necessária da importância dela, ou na minha ausência completa como espírito encarnado. Então é preciso que tenhamos uma reflexão muito mais aberta sobre todo esse tema, sobre os contextos que esse tema se aplica, sobre como é que esse Deus generoso que eu tanto apregou vai ser tão punitivo com aquele que perdeu a coragem. Não devemos perder a coragem, até porque temos que ampliar a nossa visão do mundo maravilhoso que habitamos. Esse mundo aqui pode não ser maravilhoso, mas por que esse mundo interno não está maravilhoso? Justamente porque eu devo um trabalho sobre ele. Eu vim aqui para isso. Se eu não amadureço, eu não entendo o meu mundo interno como maravilhoso, então tudo ao redor está ruim. Mas a realidade não é essa. É o filtro dos seus olhos. Porque estar aqui no planeta, tanto é, gente, que é só falar aí da possibilidade de desencarne, que a gente se treme todo. Não só o desencarne, na verdade, eu acho que a gente tem muito mais medo do perrengue do que do desencarne. Não é verdade? A gente tem medo de perrengar. Fala em Covid, a gente, meu Deus, será que eu vou ter falta de ar? A gente tem medo do perrengue da falta de ar. Né? Desencarnar a gente não tem tanto. Apesar da gente querer ficar aqui, né? Eu quero ver minha neta. Eu quero continuar por aqui, por um tempo. Mas essas maturações de formas de ser e estar no mundo é que me levam a enxergá-lo dessa ou daquela forma. Então, nós temos aí decisões que precisam ser tomadas. Que eu estou fazendo com a necessária ampliação dos meus corpos físico, mental, energético e emocional. O que eu estou fazendo com isso? É o que eu posso fazer para prevenir suicídio. É o que eu posso fazer para prevenir perdas de encarnações. É o que eu posso fazer para prevenir vícios. É o que eu posso fazer para prevenir compulsões, neuroses, psicoses. É o que eu posso prevenir é o que eu posso fazer para promover o meu desenvolvimento e do próximo. E aqui, para que ninguém ache, Deus me livre isso. Né? Eu também aqui com outra frase medieval, Deus me livre. De achar que por um momento eu estou duvidando de qualquer narrativa literária
espírita acerca do suicídio e suas consequências. Não. Eu só estou aqui refletindo, junto com vocês, sobre esse Deus misericordioso e capaz de criar um universo como nós temos. Que em milênios nós ainda não vamos ter condições totais de entender. Será que todos os julgamentos que eu faço acerca das atitudes dos meus irmãos e das vivências deles estão sincronizadas com esse Deus misericordioso que eu tanto apregou? Vamos lembrar que o inferno está aqui, para usar uma outra palavra da Idade Média. Poderia usar umbral. Poderia usar qualquer outra palavra que vocês desejem. Contudo, ele precisa ser trabalhado, porque o paraíso também está aqui. Nós temos isso a ser constituído. Basta que tenhamos esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, e seguirmos em frente. Então, ainda reforçando a ideia de desenvolvimento, de maturidade, quero deixar aqui não respostas, porque não as tenho, mas reflexões sobre esse desenvolvimento tão necessário de cada um de nós. Como eu estou diante da vida que recebi, diante dessa existência? O que eu estou fazendo para as pessoas que estão ao meu redor e que fecharam a agenda comigo? O que eu estou fazendo dentro do propósito de vida que quis adotar? O quanto me deixo ainda imaturo ou imatura nas minhas emoções ou crenças? Porque elas me deixam comodamente em algum lugar. Como os meus julgamentos ainda podem ferir ou contribuir para o mal-estar do outro. Porque quando eu acredito que o meu irmão está sendo condenado por esse ou aquele ato, automaticamente eu colaboro para a sua condenação, já que eu crio uma consciência energética, uma consciência ampla sobre o que acontece com ele. Se fizermos essas reflexões, todas elas aliadas ao Deus bondoso e misericordioso, a essa grande inteligência universal, tenho certeza que muitas das nossas crenças irão cair. Porque elas não batem, elas não são lógicas. Não tem como existir esse Deus misericordioso e todos esses atos que eu ainda acredito que são dessa ou daquela forma. Portanto, em valor à vida, quando valorizamos mesmo a vida, nós temos que pensar o que eu contribuo para ser uma brisa suave na vida do outro. Essa é uma frase que eu gosto de usar também. Aquele que está sofrendo precisa de brisas suaves. Não precisa de condenações, julgamentos. Não precisa de conhecimentos literatos. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa de suavidade. Quanto dos meus preconceitos, quando eu separo pessoas, mesmo acreditando num Deus justo e misericordioso, e inteligente universalmente, mas quando eu entendo que pessoas são diferentes em seu valor, o quanto que eu contribuo para o sofrimento psíquico do outro? Seja esse outro aquele que faz parte de grupos que sofrem preconceitos constantemente. O que eu movo com isso na sociedade que eu faço parte? São essas reflexões que eu tenho que fazer para entender o quanto eu não sou adepto à autodestruição, jamais cometeria suicídio, mas o quanto eu assassino aquele que está perto de mim, que é um ato de tão graves consequências quanto, às vezes até mais. Então, são essas reflexões que eu gostaria de deixar.
sobre o nosso desenvolvimento psicológico, mental, energético, espiritual. E essas reflexões sobre a nossa doutrina e as transformações que a sociedade tem e que ela, consequentemente, se transforma também. Hoje, quando observamos vários autores pós-kardecianos, já observamos essas diferenças. Não discordando absolutamente de Kardec. Não há discordância, há uma ampliação de visão. Lembrando que as pessoas imaturas emocionalmente são dogmáticas. Quanto mais eu adoto dogmas, mais eu restringo a minha capacidade de pensar. Nós temos que adotar valores. E que esses valores estejam realmente adaptados à sociedade que nós vivemos de forma justa e igualitária. Aí sim, estamos vivendo a maturidade que estamos destinados. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter aí uma noite de reflexões e de, quem sabe, novos ventos sobre alguns dos nossos medos. E muito mais, né, que acho até mais importante, mais responsabilidade sobre os nossos atos. A pessoa madura se responsabiliza. Ela sabe do que as suas escolhas podem promover. E ela se responsabiliza, inclusive, por aquilo que ela opera no mundo, por aquilo que ela traz. Então, que tenhamos aí essas reflexões, que Jesus nos abençoe, que tenhamos a noite calma que o conhecimento pode nos trazer, apesar de nos abalar, quando ele é solidificado, nos traz a libertação necessária. Que essa libertação, com o tempo, venha para todos nós.